Eu vou tentar abordar... Então, ficou meio longa a apresentação, por isso que eu pedi 1 hora aí para falar, para o Nivaldo para falar. E como ficou longo, eu acho que se vocês se sentirem à vontade, vocês podem cortar minha fala no meio, aí a gente debate algum tema que ficou estranho, ficou jogado, ou que quer polemizar, quer dialogar, que aí eu acho que fica um pouquinho mais dialogado e talvez não fica um negócio de aulão, e ainda mais num ambiente virtual chato do cacete. Né? Pode ser? Pode ser, gente? Tranquilo? Sim. Aí qualquer coisa, eu fico atento aqui no chat, Fernando. Se surgir uma pergunta, tudo, aí eu faço para você também. Isso, beleza. Eu tenho uma sugestão de, assim, uma proposta para fazer para todas e todos, porque eu sinto que a gente está ficando meio tímido, assim, né? Durante os 2 primeiros módulos, que foram muito bons, mas eu queria, assim, se vocês quiserem abrir a câmera, fazer essa tentativa, né, para a gente já ficar se olhando e ver que não tem problema nenhum falar numa sala, sei lá, que tem mais de 20 pessoas, às vezes as pessoas ficam com um pouco de vergonha, mas a gente está aqui para trocar, para aprender, né, todo mundo. Então, e também o objetivo é fazer uma discussão mais aprofundada, e por isso que tem essa característica, assim, um pouco de aula, mas é uma troca mesmo, assim, para a gente falar dos nossos lugares. Não é porque Fernando está abrindo hoje que ele está num lugar superior ao nosso, né? Cada um do lugar que está construindo pode trazer apontamentos, pode colocar as dúvidas tranquilamente. Aí é isso, assim, queria fazer essa sugestão hoje para a gente conseguir se ver e né, saber que a gente está junto e perder um pouco a timidez, porque eu acho que se a gente olhar uns para a cara dos outros, a gente não vai ficar com tanta vergonha assim, porque as outras pessoas também vão estar se mostrando, né? Mas quem não quiser fazer isso também é livre. É essa a sugestão. Ok. Mas quem não quiser também é tranquilo, né? E eu acho que quem também estiver com essa preocupação de não falar, não se sentir confortável por algum problema técnico, eu acho que essa sugestão que o Nivaldo deu é muito boa, né? Pode encaminhar a pergunta para ele e ele me corta aí, ok? Sim. Bom, então, ó, eu vou dividir em 4 blocos aqui minha fala. Uma bem rápida, só para falar algumas questões preliminares antes da gente discutir o problema da organização da luta. Depois falar um pouquinho sobre questões históricas da luta, as primeiras formas de luta da classe trabalhadora, tá? Depois o tema do Partido Revolucionário e um tema que sempre aparece nas discussões sobre o Partido Revolucionário, que é o tema da burocracia, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, assim, só vamos lembrar o seguinte, a gente está contextualizando isso, né, num curso, né, de formação política, né, voltado à discussão sobre como a gente enfrenta os super ricos, né, ligado àquela campanha que o pessoal já mencionou na semana anterior. Então, quando a gente está discutindo aqui o tema, né, da consciência de classe, da organização da luta, né, a gente está discutindo a partir do marxismo, né, e a partir de uma tradição específica do marxismo, né, tal como o Marcos destacou na semana passada, né, uma tradição que é crítica, né, de concepções reformistas, né, é crítica de concepções stalinistas e que é crítica de concepções anarquistas também, né. E tem alguns pressupostos que guiam nossa análise, né? Assim, primeiro é aquele princípio básico do Marx de que o critério de verdade é a prática, né? Sendo a prática o critério de verdade, então o elemento que guia, o que é fundamental para a gente pensar assim, gente, o Péricles está falando aqui no chat, eu acho que isso é uma preocupação interessante, mesmo que a gente esqueceu de pensar. Se o fato
muita gente estiver com a câmera aberta, prejudicar a conexão, a qualidade da conexão, o áudio, etc., aí grita no chat, que aí acho que a gente discute de fechar as câmeras, porque a gente tem que garantir o acesso de todo mundo, né? Ok? Tranquilo? Então, a gente estava falando, né, a gente tem que se orientar pelo que já aconteceu, o que deu, em uma avaliação crítica do que deu certo, o que não deu certo, né? Por isso eu vou começar falando um pouquinho de história, né? E o segundo elemento é que a gente não está querendo fazer uma discussão só voltada a discutir diferentes concepções teóricas, mas sim o foco é, né, como que a gente supera o capitalismo, como a gente supera os desafios atuais de organização da classe e como a gente prepara cria algumas condições necessárias para derrubar o capitalismo e instituir uma nova sociedade, né? Então, primeira coisa que a gente precisa colocar, né, é que desde que tem classe social, tem luta social, né? E sempre, enquanto existe algum tipo, né, de classe trabalhadora, sempre existiu luta, né? Eu tinha separado, mas aí nem vou falar, vou pular, mas tem esse livrinho aqui, História do Socialismo e das Lutas Sociais, do Max Baer. Esse livro, depois eu coloco aí a referência certinho, mas é um livro que o cara pega as lutas da classe trabalhadora desde a antiguidade até o presente, que era o momento que ele estava vivo ali na primeira metade do século XX, né? Ele faz um panorama e é muito doido que ele começa, né, com discussões sobre greves, ações diretas, etc., no território palestino, lá antes de Moisés, assim, né? Até lutas no Egito Antigo, Roma Antiga, Grécia Antiga, por aí vai, né? Chega na Idade Média, vai mostrando várias revoltas camponesas na Idade Média. Então, vai mostrando como sempre teve lutas de classes, né? Sempre, enquanto existiu classe social, existiu lutas de classes também, né? E, obviamente, né, dentro do momento atual, né, dentro da modernidade, desde que existem trabalhadoras assalariados, né, existe também lutas sociais do proletariado, né? E as primeiras formas de luta, né, coletiva, porque teve as manifestações individuais, né, da classe trabalhadora, que foram aquelas lá que vocês devem lembrar lá das aulas de história, né, o ludismo, destruição de máquinas, sabotagens, né, formas muito individuais de luta, mas as primeiras formas coletivas de luta, né, sempre foram lutas que estiveram relacionadas com três coisas, né? Uma delas é o tema da sobrevivência, né? Que esteve ligado ou o que fazer numa situação de desemprego ou o aumento de salários, né? Então, primeira forma de organização coletiva da classe trabalhadora assalariada que a gente tem nota na história, né? São os famosos caixa-socorro, né? Caixa de socorro, que era aquele caixinha que sei lá, né, a gente recebia o salário aqui, a gente está trabalhando, construindo uma linha ferroviária, e todo mundo separava um pedacinho do salário e tacava no caixa de socorro lá. Isso a gente ia fazendo enquanto durava a construção, e no final, que a gente terminava, né, a construção dessa linha, ou se a gente era demitido ou alguma coisa assim, a gente pegava todo o dinheiro que estava naquele caixinha lá, distribuía igualmente todo mundo, e aí a gente tinha alguma condição melhor para sobreviver ao desemprego, uma demissão massiva, alguma interrupção repentina do trabalho, né? E também as paralisações, né? A greve, primeiro grande instrumento de luta coletiva, né? Que é o simples fato de parar de trabalhar, né? Então, quais são as três reivindicações básicas que a classe trabalhadora sempre levanta em alguma luta, né? A primeira é a luta por salários, que basicamente, né, é uma luta por uma maior distribuição da riqueza social, né? Parte da riqueza social que é produzida ficar menos na mão do patrão e mais na mão dos trabalhadores, né? Uma segunda é a luta pela redução da exploração, né? Então, aquelas lutas por redução da jornada de trabalho sem redução de salários, né? Por teto das horas de trabalho, nas famosas lutas por 40 horas, 30 horas, né? São lutas pela redução da exploração. E terceiro lugar, as lutas por liberdade de organização, né?
dentro de um governo de extrema-direita, né, fica muito claro isso, muito explícito isso, quero dizer, né? Que a luta pela possibilidade de associação e cooperação, especialmente no local de trabalho, sempre foi uma luta muito importante para a classe trabalhadora, né? Bom, isso é a primeira coisa, né? As primeiras formas de luta, então, né? Caixa de socorro, greves, etc, etc. Outra coisa que foi ocorrendo, né, que essas primeiras formas de luta, né, que começaram mais ou menos espontaneamente, né, ou formas coletivas de se preparar para enfrentar crises, empregos, demissões, né, foram resultando na formação de organizações mutualistas ou mesmo de organizações sindicais, né, especialmente França, Inglaterra, onde o capitalismo moderno apareceu mais rapidamente, né. Organizações mutualistas, que a gente chama, né, são essas organizações de solidariedade entre trabalhadores, trabalhadoras que existiam, né? Eu não sei se vocês já assistiram, né? Mas tem aquele filme, O Jovem Marx, tal. E em algum momento do filme, né, mostra o momento em que o Marx e o Engels vão escrever o Manifesto Comunista. E eles faziam parte de uma organização que a gente pode chamar de uma organização mutualista, né? Era uma organização de trabalhadores, trabalhadoras, que mais ou menos espontaneamente se associava para defender os seus interesses e começava a discutir como que eles poderiam fazer valer os interesses deles, né? E era uma organização que se chamava Liga dos Justos, né? Era isso, né? Uma associação que era para produzir justiça social, e por isso eles se chamavam de justos, né? E aí, só com a intervenção do Marx, do Engels, né, que eles começam a se enxergar não mais como apenas pessoas que se associam para ter justiça social, mas que se associam pela busca de um horizonte social para além do capitalismo, né, que seria o comunismo. E aí a Liga dos Justos, né, passa a virar uma associação comunista, né? Daí que o Manifesto Comunista, em verdade, o título é Manifesto do Partido Comunista, né? Manifesto da Liga, da Associação dos Comunistas, né? O que aí, o nome, ele já passa a expressar não somente o fato de que a gente está junto por solidariedade, mas que a gente está junto por solidariedade entre nós, irmãos e irmãs, justos, companheiros e companheiras, o que seja, né? Mas porque somos comunistas, a gente tem um projeto para além da sociedade do capital, né? Como o Marcos destacou na semana passada, mas vale a pena revistar isso, os primeiros a organizar, a olharem para a vida de trabalhadores, de trabalhadoras, para além, pensando que o capitalismo como sistema era um problema, né? Foram os chamados socialistas utópicos, né? Então, Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, né? Foram tidos como os primeiros a proporem uma sociedade alternativa ao capitalismo. Por que esses caras ficaram conhecidos como socialistas utópicos, né? Qual que era a ideia? Normalmente eram autodidatas, às vezes provenientes da classe trabalhadora ou mesmo da burguesia, né? Então, o Owen, né? Ele era um mega empresário, dono de várias empresas, e aí ele vendo as condições, e ele trabalhava lá gerenciando as fábricas, né? E aí ele vendo a condição dos trabalhadores lá, pensando assim, cara, é impossível um peão ficar rico, é impossível. Nesse sistema, trabalho assalariado, é impossível. Então ele começa a criar, a propor a organização da fábrica no formato de uma cooperativa, né? E aí ele começa a organizar, né? Olha, a riqueza que a fábrica produz vai ser igualmente distribuída entre todos os trabalhadores e trabalhadoras, a gente não vai ter uma divisão rígida entre trabalho manual e trabalho intelectual, etc. O cara foi um mega empresário, conseguiu começar a organizar isso, tal. E a ideia, o projeto dele era ir organizando várias cooperativas, né? E quanto mais cooperativas no mundo, mais próximos do socialismo a gente estaria, etc. Né? O Fourier é um francês, né, um crítico francês que pensava algo mais ou menos assim também, né? Ele pensou numa organização ideal, tipo uma espécie de comuna, né, uma sociedade alternativa que você ia morar, chamava Phalanstère. Aí no Phalanstère tinha uma organização mais ou menos igualitária das tarefas domésticas, das tarefas sociais, das tarefas produtivas, comércio, consumo.
E a partir dessa sociedade ideal, a gente conseguiria chegar numa sociedade em que a gente supera o sofrimento, a exploração e tal. Por que eles ficaram conhecidos como socialistas utópicos? Porque eles pensavam que, olha, a gente cria um modelo de sociedade ideal na nossa cabeça, implementa esse modelo de sociedade ideal, e como ele é um modelo racional, a gente consegue resolver as contradições do capitalismo. Então, a superação do capitalismo é dada pela implementação de um modelo ideal de sociedade, e não a partir de uma análise da estrutura da sociedade capitalista, né? Uma análise crítica da estrutura da sociedade capitalista, para então pensar como que a gente pode criar uma nova sociedade a partir das condições existentes, né? Então, notem o seguinte, apesar do Marx e do Engels, né, serem muito críticos dos socialistas utópicos, eles eram também admiradores, porque os textos dos socialistas utópicos eram de grande crítica, né? Você encontra nos textos do Owen, do Saint-Simon, do Fourier, né, críticas virulentas, né, das desigualdades sociais, das coisas absurdas que elas fazem e tal, né? E eram grandes homens, né? Imaginem vocês, né? O Owen era um mega empresário, era um homem super rico, né? Imaginem vocês, o dono do Itaú decide que todos os funcionários dele merecem ter a mesma riqueza que ele, né? E aí ele começa a lutar por isso e tal. Parece absurdo, e é absurdo hoje, né? Não existe mais isso, né? Mas o Owen fez isso, né? E a burguesia, né, nutriu um grande ódio dele porque ele foi considerado um traidor de classe, né? Então eles tinham uma crítica das desigualdades sociais, só que ao mesmo tempo apresentavam como solução um plano ideal de sociedade coletiva e igualitária, sem analisar as condições materiais em que essa sociedade apareceria, né? A grande mudança no debate ocorre com o aparecimento do chamado socialismo científico, né? Científico no sentido de que o Engels, né, num livro clássico, né, que chama do socialismo utópico ao socialismo científico, né, ele coloca isso. Olha, qual é a nossa diferença para os socialistas utópicos? É que a nossa análise ela se fundamenta a nossa luta, quero dizer, né, o nosso horizonte comunista, ele se fundamenta numa análise do movimento da sociedade burguesa. A gente só pensa em construir o comunismo a partir das possibilidades que a gente consegue vislumbrar a partir das condições materiais dadas, né? E esse socialismo científico, né, é um socialismo que aprende, né, com as lutas políticas que já existiam, né? Por isso que muita gente fala assim, o Marx aprendeu com a teoria política francesa. Porque na França, né, especialmente após a Revolução Francesa, era o lugar que tinha mais grupos políticos, várias tradições, um monte de tipo de militante e tal. E o Marx analisou, né, essas diferentes correntes, né, quem que fazia greve, quem que defendia destruição de máquinas, quem que defendia reformas, etc, etc. Então ele aprende com as lutas políticas que a classe trabalhadora já vinha realizando, né? De novo, né, o Manifesto Comunista, ele não é um manifesto que o Marx escreve e publica num periódico, né? É um texto que uma organização política, né, a Liga dos Justos, encomenda para ele e pede para ele preparar e sistematizar as ideias dele a partir das contribuições filosóficas científicas dele, né? Então, Marx aprende a partir das lutas da classe trabalhadora que existe, aprende a partir de uma análise da sociedade capitalista, por isso ele estuda a economia política, né? Por isso que a obra máxima dele, o Capital, né? É o Capital, crítica da economia política, né? Basicamente crítica de como que o capitalismo funciona. E ele apresenta, né, aprende lá com a dialética da filosofia alemã, uma concepção de ser humano, né, que possibilita a gente entender por que tudo é movimento, por que tudo é transformação, etc. É por isso que o Manifesto Comunista, né, foi um documento marcante na história da luta de classes, porque ele não é só um documento que apresenta um modelo ideal de sociedade, e nem é um documento que só faz uma crítica do capitalismo, né? Ele é um documento que pensa uma sociedade para além do capital, é um documento que apresenta uma análise das lutas existentes e é um documento que apresenta uma análise de por que o capitalismo deu errado e como que a gente pode superá-lo, né? Então, é o primeiro documento desse tipo na história, né? E é por isso que ele é tão forte, né? Um documento tão influente, tão atual, etc. Esse foi o primeiro grau, e esse salto para o chamado socialismo científico, né, o Marx e o Engels viam o socialismo científico não como
somente uma tradição filosófica teórica. Eles viam como um grau de, vamos dizer assim, como uma elaboração superior da consciência de classe da classe trabalhadora. Então, eles não viam apenas as ideias deles como uma elaboração filosófica, mas via como um guia para a ação, né? Como um conjunto de ideias científicas, filosóficas, políticas, econômicas, que voltado a orientar a ação da classe trabalhadora, né? Para contribuir no avanço da consciência de classe da classe trabalhadora, né? Na semana que vem, a gente vai ver... Na semana que vem, não. Sem ser o próximo módulo, o seguinte, né? A gente vai ver quais foram os avanços e retrocessos que ocorreram depois do aparecimento do marxismo, né? O Marx já mencionou na semana passada, né? Aparece a primeira internacional, né? Que é aquela internacional que o Marx organiza junto com Engels, né? Que apoia a Comuna de Paris, né? Que foi a primeira vez que a classe trabalhadora toma o poder na história, lá no finalzinho do século XIX, né? E que termina com um embate entre anarquistas e marxistas, etc. Né? Depois tem a Segunda Internacional, que é onde aparece aquele debate sobre reforma e revolução que o Marcos citou na semana passada, que eu não vou citar, né? E depois tem a Terceira Internacional, que é onde se configura aquele grande debate, né, sobre socialismo num só país ou revolução permanente, a divisão entre stalinistas e não stalinistas, que a gente tinha, o Marx também mencionou semana passada, né? E aí os desdobramentos correntes, etc. Tudo isso a gente vai discutir nos dois últimos módulos, né? Então não vou tratar disso. Só queria tratar desse começo para dizer o seguinte: qual a relação do marxismo com o tema da consciência de classe, né? Do proletariado, da classe trabalhadora, né? Primeira coisa fundamental é a seguinte, né? É a tal da diferença, e aí a gente já vai entrando num segundo bloco aqui, né? Sobre classe, consciência de classe e partido. O que é a classe? A classe social, né? Ela se define pela posição que um grupo, né? Um coletivo de pessoas ocupa no sistema produtivo, né? Então, a minha posição como membro da classe trabalhadora, ou a posição de vocês como membros da classe trabalhadora, não se define pelo fato de vocês acharem que são da classe trabalhadora ou não, né? Não se define também pelo número de computadores, celulares, não se define por isso. Se define, né, pela posição em relação aos meios de produção fundamentais da nossa sociedade. Se nós temos a capacidade de sobreviver sem vender a nossa força de trabalho, aí a gente pode dizer que a gente não é da classe trabalhadora. Agora, se a gente, para obter um salário melhor ou pior, né, a gente precisa, de alguma maneira, vender a nossa força de trabalho, isso é o que constitui a gente como classe trabalhadora. Eu posso ser um membro da classe trabalhadora que tem nojo de pobre? Posso ser. Né? Um membro da classe trabalhadora profundamente alienado, dominado, etc. Mas isso não me faz menos classe trabalhadora. Né? Me faz menos consciente, né? Mas não me faz menos classe trabalhadora. Então, a classe, ela existe de forma objetiva, independente da consciência que a gente tem. Né? Isso é o que o Marx chama de classe em si. É a classe que existe, né, objetivamente, independente da vontade das pessoas ou não. Exato, Paulinho. A classe social, para alguns, é definida pelo salário. Né? Aí o sujeito que recebe R$ 1.499 já não é classe média. Aí o que recebe R$ 1.500 aí não importa se tem casa própria, um monte de coisas aí, né, para a gente discutir. Né? Mas então, tem a classe em si, né? Só uma pergunta. Quando você está falando de classe trabalhadora, e aí os textos estão falando sempre de proletários e de operários, como que você faz uma transposição do mesmo termo? Quando você fala classe trabalhadora, você está também se referindo à classe operária ou há uma distinção na sua compreensão agora, atual, contemporânea? Eu acho que tem uma distinção, né? Eu acho que a classe operária é um setor da classe trabalhadora. Mas eu trabalho com uma noção mais ampliada de classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora é aqueles que vendem sua força de trabalho, estando em contato ou não com a produção de riqueza material, né? Aí eu diria, a classe operária é aqueles que diretamente estão na produção
material direta, etc. Né? Agora, não existiria, eu acho que a gente não pode analisar a classe trabalhadora hoje, né, e a classe operária sem considerar a complexidade do sistema produtivo. Né? Como é que a produção material funciona hoje sem os trabalhadores que não são operários, né? Os trabalhadores do telemarketing, por exemplo, do sistema bancário, né? Etc. Sim, o engenheiro... Raquel, né? Você que é do Rio, você sabe disso, né? O engenheiro civil formado melhor que o servidor público. Né? E servidor público, né, parece um grande demônio, né? Que um grande parasita quando é um servidor público, né? Como o próprio nome diz. Mas, enfim. Então, é isso. Né? O Marx fala da classe em si, né? E fala da classe para si. Essa classe em si é aquela que existe objetivamente, que está fragmentada ou está organizada, aí não importa. O que diferencia a classe em si para a classe para si é o elemento da consciência. Então, vejam, é interessante isso porque todo mundo acusa o marxismo de desconsiderar o indivíduo, a personalidade, a consciência. Quando o Marx diz, olha, o que define os rumos da luta de classes é quando existe uma classe para si. Ou seja, quando os trabalhadores e trabalhadoras, né, existem organizados, conscientes dos seus interesses objetivos, da existência de antagonismos na sociedade que são estruturais e começam a se organizar para defender seus interesses. Então, isso é uma classe para si, que existe para si. Eu sei que eu sou da classe trabalhadora, eu sei que eu tenho interesses que são contraditórios com os interesses da burguesia, eu sei que existem divisões entre os trabalhadores e trabalhadoras que são criadas, inclusive, de forma oportunista pela burguesia, né? Eu começo a me organizar para defender os meus interesses, né? Seja por meio de lutas econômicas, né? Como greves, né? Lutas pela redução de jornada de trabalho, Operação Tartaruga, né? Que é aquela coisa de trabalhar bem devagarzinho para parar de produzir, né? Ou o break dos trabalhadores de aplicativos, etc. A luta ideológica, né? Que é a luta por hegemonia, contra a hegemonia na nossa sociedade, depois eu vou falar um pouquinho disso. E a luta política, que é quando a classe trabalhadora organizada mesmo começa a lutar pelo poder político fundamental da nossa sociedade, né? Agora, nesse processo, né, da existência de uma classe em si até uma classe para si, é um processo profundamente contraditório, né? Não é um processo evolutivo linear, né? Nele a gente tem zigue-zagues, tem saltos, tem retrocessos, tem atrasos, tem uma série de coisas, né, que são influenciadas por N fatores, né? Pode ser desde o fato, né, de eu ser parte de uma categoria que historicamente conquistou direitos, né? Então, por exemplo, né, o pessoal aqui que é funcionário público sabe, né? A gente foi linha de frente de várias lutas no último período, porque a gente conseguiu conquistar alguns direitos no processo de redemocratização, né? Não foram direitos doados para a gente, né? Foram direitos conquistados, fruto do sangue derramado aí na luta contra a ditadura empresarial militar, mas isso possibilita, né, que se faça greve em melhores condições, por exemplo, do que os trabalhadores, entregadores de aplicativos, né? Não sei se vocês viram, depois do break dos entregadores de aplicativos, qual foi a primeira resposta do iFood? Reduzir a taxa do pagamento dos caras. Vejam o grau de precariedade e o grau de centralização do poder, né, que possibilita uma empresa fazer isso, apesar de uma manifestação massiva que ocorreu nesse período tão complexo, né? Então, mas a gente pode falar o seguinte, né? Olha, apesar de ser um processo contraditório, dá para a gente identificar algumas etapas no processo de tomada de consciência de classe, né? A primeira etapa que a gente nota, né, é a revolta e o ódio espontâneo, né? É aquilo que a gente viu no ludismo, né? É aquilo que a gente viu Vocês devem lembrar, não sei se vocês se recordam, para quem é um pouquinho mais velho aí, né, que já foram 7 anos, mas quando teve as jornadas de junho de 2013, uma das primeiras manifestações as primeiras manifestações tinha muita destruição de bancos, né, caixas eletrônicos, especialmente caixas eletrônicos. Isso é um tipo de revolta individual, né, de indignação
contra esse sistema, contra o endividamento da classe, etc. Né? É a destruição de máquinas, né? A sabotagem de um processo produtivo, né? É o que a gente chama de terrorismo individual, né? Essa foi, por exemplo, a primeira forma de organização dos revolucionários russos, antes dos bolcheviques lá, né? Não sei se vocês sabem, o Lenin, ele começa a se organizar para a luta por conta do irmão dele, né? E o irmão dele era um Narodnik, né? Narodnik era tipo um populista, né? E o populista era um terrorista individual. O que era o terrorista individual, né? O que a gente chama de terrorista individual? Os terroristas individuais são aqueles que acreditam que por certas ações individuais espetaculares conseguem mudar o sistema. Então os Narodniks, né? Como eles viviam lá no czarismo, né? E o czar é sagrado, etc. Qual que era o objetivo dos Narodniks, né? Matar a família real, porque aí matando a família real desaparece o czarismo e a gente cria um sistema melhor. E aí o irmão do Lenin era um desses terroristas que se organizava para assassinar a família real, tal. O irmão dele é preso, condenado à morte, tal, né? Isso tem um forte impacto na trajetória do Lenin quando ele era estudante. Aí ele percebe, né, que o terrorismo individual só facilitava a vida, né, repressiva, o papel repressivo do Estado, e começa a pensar na necessidade de uma organização coletiva para além de ações espetaculares individuais de militantes espirituosos, assim, né? Esse é o primeiro estágio, mas é um estágio de revolta, né? Pessoas que destroem propriedade, máquinas, etc., por pura indignação contra esse sistema. Existe um segundo momento, que é o momento da organização de uma atividade coletiva. E esse, sim, aí de fato é um primeiro estágio de consciência de classe, porque aí não tem somente, né, uma indignação individual, um ódio de classe mais ou menos espontâneo que a gente sente, né? Mas tem, né, um processo de perceber que a minha vida só vai melhorar quando a vida de todos aqueles que são mais próximos de mim melhora, né? E aí, para isso, exige-se uma ação mais cooperativa, solidária e algum grau de organização. É absolutamente impossível eu parar a universidade, né, o funcionamento da universidade, sem eu discutir com o meu coleguinha, né? É absolutamente impossível eu parar o processo produtivo numa fábrica sem eu discutir com o coleguinha do lado, né? Eu preciso de algum grau de organização para realizar o greve, né? Eu preciso que todas e todos no meu local de trabalho entendam que se a gente parar junto, a gente pode parar a produção e aí forçar patrões, empresários, gestores a negociarem em favor de melhores salários, melhores condições de trabalho, etc. Né? Esse é o primeiro estágio, né, de consciência de classe, de fato, no processo de formação de uma classe para si. E vejam, muitas vezes, o Paulino está aqui, né, a Raquel está aqui, que eu sei que são do movimento docente, assim, às vezes a gente faz greve com quem vota na direita, né? A gente faz greve com quem vota na direita. Às vezes a gente tem gente que votou em figuras aí terríveis, mas que em um certo momento entendem, né, que para ter melhor salário, melhor condição de vida, etc., precisa se associar com outras pessoas que também são professores, com quem tem interesses comuns, né, para garantir melhores condições de vida, né? A questão fundamental é que o tema da discussão sobre partido, revolução, tá, entra quando a questão fundamental é a gente garantir um salto dessa consciência econômica elementar, ou seja, desse grau de consciência de que eu tenho interesses comuns com outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Isso é o que o Lenin, por exemplo, chama de consciência econômica elementar. A consciência de que eu e os meus colegas de fábrica temos os mesmos interesses, né? Que eu e os meus colegas na escola, na universidade, temos os mesmos interesses, né? Que eu e os meus colegas entregadores de aplicativos temos interesses em comum, né? Esse é o grau de consciência elementar, é o primeiro movimento de luta. O Lenin coloca, olha, agora o fundamental é a gente garantir um salto dessa consciência econômica elementar para uma consciência política, para uma consciência que aí não é somente, a gente não tem somente uma análise de que a gente compartilha interesses, mas a gente tem uma análise de que os nossos interesses em comum só conseguem ser realizados se a gente conseguir transformar uma estrutura social mais ampla, em que a gente vai ter aliados, né, sei lá,
outras categorias profissionais, outros trabalhadores de outros setores, outros movimentos contra a opressão e exploração, né? E, ao mesmo tempo, temos alguns inimigos, né? Seja representantes do aparato estatal, seja um grupo de lobistas empresariais, associações de liberais, né? Frações fascistas, né? Milícias, etc., etc. Né? Então, na consciência política, né? No processo de consciência política, a gente não tem somente nós temos objetivos comuns, né? Mas nós temos um horizonte mais amplo, fundado numa crítica, né, da nossa sociedade, e que a gente busca não somente fundar um novo regime de exploração, ou a gente ter melhores condições que outros trabalhadores, mas que a gente busca acabar com a exploração, né? Esse é o horizonte marxista que orienta e guia um partido revolucionário, né? O partido revolucionário, ele não quer apenas conquista de melhores salários para professores e professoras. O partido revolucionário, ele quer o fim da exploração como um todo, né? O Partido Revolucionário não quer que apenas algumas mulheres tenham direitos, né? O Partido Revolucionário quer que o patriarcado desapareça como ordem de dominação, né? E por aí vai, né? Então, o que é importante para a constituição de um partido revolucionário, né? Em primeiro, né, é uma análise das condições objetivas nas quais a gente está inserido, né? A base econômica, a força numérica do proletariado. Peraí, deixa eu ver aqui. Sim. Eu acho que esse é o elemento, né, que coloca, né, não sei se vocês viram aí no chat, a Raquel colocou a pergunta sobre o empreendedor de si mesmo, né, que é o grande tema do nosso tempo aqui, né, que eu acho que eu vou falar um pouquinho mais disso no final, mas o que a gente pode colocar, né, é que essa ideia do empreendedorismo de si mesmo, né, como que é uma estratégia ideológica para garantir o aprofundamento da exploração, né, em que eu sou um trabalhador ultra precarizado, né, porque eu tenho que para virar um Uber, né, eu tenho que entrar com o meu carro, tenho que entrar com minha carteira, se eu me acidentar eu que vou pagar, por aí vai, né? Ninguém vai repor as peças do meu carro, etc. E isso faz parecer que eu sou o meu empresário porque eu tenho uma agenda flexível de exploração, né? Isso só mostra, né, a importância e a centralidade da luta ideológica como parte e conjunto da luta política, da luta econômica também, né? Isso é importante, né? Eu tinha falado, né? Olha, o salto dessa consciência econômica para a consciência política, né? Nesse salto, a frente ideológica é uma frente fundamental, né? Porque a gente combater, né, todos os preconceitos individualistas, todos os preconceitos que nos isolam uns dos outros, né? Todas as ideias que inculcam, né, na nossa subjetividade questões de que somente cada um por si a gente vai se virar, por aí vai e tal, né? Mas eu acho que eu comento mais aprofundadamente isso no finalzinho. Então, só para avisar, Fernando, que já foram meia hora, tá? Beleza. Disposição. Beleza. Preciso voar aqui, então. Deixa eu só ver as páginas aqui. Bom, voar aqui. Deixa eu pular isso. Tá. Bom, então, o que acontece? A gente pode falar assim, um processo evolucionário ele depende de duas coisas. Das condições objetivas, né? Que são as condições econômicas, né? Se existe uma base econômica que possibilita a gente criar uma sociedade igualitária, de condições políticas, né? O Marcos mencionou isso na semana passada, se a classe dominante ela está conseguindo ou não governar normalmente, se existe divisões internas entre os setores dominantes, se as classes produtivas estão aceitando ou não o domínio. Acho que isso entra muito no que a Raquel comentou aí, porque vejam só, quando a classe trabalhadora não se enxerga, né, quando ela começa a recusar as condições de domínio, a gente tem uma condição política fundamental para acontecer uma evolução. Quando ela aceita as condições dadas pelos dominadores, né, a gente não tem condição política de tocar a evolução. E o que está em jogo, né, nessa discussão de eu ser um empreendedor e não um trabalhador, né, é justamente a gente aceitar ou recusar o domínio pelas classes dominantes, né? E o surgimento de crescentes rebeliões. Então, a gente tem condições materiais, condições políticas e o que a gente chama de condições subjetivas, né?
que é o nível de consciência que a classe trabalhadora tem, ou seus diferentes setores, né? E o grau de organização que a classe trabalhadora tem, né? Além da sua capacidade de influenciar e determinar os rumos de movimentos, etc. Né? É no âmbito das condições subjetivas que entra a discussão do Partido Revolucionário. Um dos textos que menciona lá, né, coloca uma frase do Trotsky que foi muito distorcida, né, coloca o seguinte: olha, a crise de nosso tempo é a crise de direção. E aí, só que aí o pessoal censura isso porque, primeiro que é uma frase que aparece solta, porque depois tem uma vírgula, aí o Trotsky coloca. E a crise de direção é a crise do movimento do proletariado hoje. Então, o que o Trotsky está dizendo? Olha, o problema hoje do capitalismo não é que a gente já tem as condições econômicas para criar uma nova sociedade. Em alguma medida, a gente já tem experimentos que possibilitam a gente ter condições políticas e muitas vezes a gente tem revoltas massivas, né, revoltas incríveis que a classe trabalhadora organiza, mas a gente não tem condições subjetivas. Né? O que ele está dizendo? A gente não tem um grau de organização suficiente para que a classe trabalhadora utilize os momentos de rebelião e de revolução social para tomar o poder e aí criar um novo sistema. Né? Esse que é o grande dilema hoje da classe trabalhadora. Não é o fato de que as pessoas não me escutam, né? Porque alguns grupos, né, acham que quando o Trotsky fala de crise de direção, ele está falando o seguinte: não, é que o meu partido, a classe trabalhadora não vem para o meu partido. Né? Antes fosse assim, né? Mas infelizmente não. E quando a gente for discutir um pouco nos dois últimos módulos, provavelmente isso vai aparecer mais explícito, mas o grande exemplo do século XX é o seguinte: o que o século XX mostrou? Que muitas vezes a classe trabalhadora faz revoluções, né? A classe trabalhadora faz revoluções, essas revoluções às vezes mudam a ordem das coisas, né? Mas nem sempre essas revoluções de caráter político, né, que instituem novos regimes políticos, etc., nem sempre essas revoluções resultam em melhores condições de vida para a classe trabalhadora ou na organização de um novo sistema. Né? Sim, Paulino, eu vou tentar abordar um pouquinho isso no final, né, sobre as condições para a gente construir o Partido Revolucionário e tal, que eu acho que esse é o grande X da questão para todo mundo. Né? Então, vejam só, né? Não dá para a gente detalhar, mas um dos textos pega e menciona, acho que tem alguns exemplos que dá para a gente pensar, né? Vejam, em 1918 e 1920, houve a famosa Revolução Alemã, da qual participou a Rosa Luxemburgo, que ela foi assassinada, etc. A Revolução Alemã é muito interessante por conta do seguinte, né? A Alemanha está no meio de uma ditadura militar, né? Uma ditadura militar organizada para ocorrer, que está relacionada com a explosão da Primeira Guerra Mundial. Essa ditadura está profundamente desgastada, porque a Alemanha está vendo que vai ser, e os militares estão vendo que vão ser derrotados. E a partir de uma luta específica de um grupo de marinheiros que entra em greve, se recusando a obedecer às ordens dos seus comandantes máximos, começa toda uma rebelião no país todo que acaba resultando na derrotada da ditadura militar e com a classe trabalhadora colocando no poder o Partido Social Democrata. Imaginem vocês o seguinte: o Partido Social Democrata alemão naquela época era tipo um PT mais à esquerda, bem mais à esquerda, assim. E aí o PT, de repente, chega ao poder porque a classe trabalhadora coloca o PT no poder. Fala o seguinte: olha, a gente não quer mais família real, a gente não quer saber de príncipe, a gente não quer saber dos grupos dominantes, a gente quer o Partido Social Democrata no poder. Só que aí, no meio do processo, os trabalhadores começam a organizar os seus próprios organismos de poder, seus próprios conselhos, seus próprios comitês de fábrica, começam a ocupar fábricas, etc. E isso começa a conviver com um parlamento que foi instituído pela Revolução dos Trabalhadores. Essa é o clássico situação de duplo poder. Só que o Partido Social Democrata alemão nunca quis fazer a revolução. Eles tinham horror da revolução. Né? O que o Partido Social Democrata faz? Eles começam a se organizar junto com os militares que foram derrubados pela classe trabalhadora para reprimir o movimento da classe trabalhadora. E é a partir da organização, e inclusive, né, tem um... como que é o nome do cara? Assim, e aí o Noske, que é um, sei lá, vamos dizer assim, um Zé Dirceu alemão daquela época lá, o Zé Dirceu começa a organizar milícias armadas para massacrar a classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora estava armada também, fazendo a revolução. Né?
o NOSC organiza essa milícia, e anos depois, essa milícia que o NOSC organizou, foi o que resultou nas SS, né, nas tropas paramilitares dos nazistas, que depois assassinaram, inclusive, vários comunistas e, inclusive, social-democratas, né? E o grande elemento que se discute é que o que faltou ali naquele momento, o que resultou na derrota da classe trabalhadora alemã naquele momento foi a inexistência de um partido revolucionário, né? O que foi bem diferente da Revolução Russa, né, de 17, que tinha ocorrido um ano antes e tal. O texto cita, por exemplo, né, o primeiro texto cita o caso do maio de 68 francês, né, que foi pior, né? As massas estavam dispostas a tomar o poder, e aí o partido que poderia representar e fazer avançar a luta dos trabalhadores, ao invés de fazer a luta ir para frente, não só segura a luta, né? Estabelece uma negociação para garantir a volta da classe dominante, e aí a classe dominante organizar um processo eleitoral de transição pacífica, né? Terrível, terrível, terrível. Tudo isso, certo? Segundo a nossa análise, foi decisivo o fato de não existir um partido revolucionário, né? Um partido que utiliza essa situação de crise social, de duplo poder, para acelerar a revolução e colocar a revolução numa certa direção. Uma direção em que os organismos autônomos, né, da classe trabalhadora possam se afirmar em reação à contra-revolução. Isso também é muito importante. Raramente, as primeiras revoluções, os primeiros dias das revoluções, raramente ocorrem com muito derramamento de sangue. É óbvio, tem derramamento de sangue, que normalmente é feito pela polícia, pelo exército, pela classe dominante. Mas os primeiros momentos de poder, a coisa é tão assustadora, avassaladora, que a classe dominada chega ao poder mais ou menos de uma forma mais ou menos pacífica, e aí só depois, com a burguesia se organizando para fazer a contra-revolução, é que tem derramamento de sangue, guerra civil, etc. Isso ocorreu na Revolução Russa, ocorreu na Revolução Espanhola, ocorreu em vários momentos históricos, assim, né? E daí também a necessidade de um partido revolucionário, para preparar a defesa, no caso da burguesia tentar derrubar violentamente um processo revolucionário e tal. Enfim, então, fazendo toda essa discussão e entrando no último bloco, o que é o partido revolucionário, assim, né? O que a gente pode dizer é o seguinte: quando a gente está falando de partido revolucionário, a gente não está falando de uma organização legal para disputar o parlamento burguês, certo? Então, quando a gente fala de partido revolucionário, a gente não está falando de partido eleitoral, porque a gente sempre acha que partido é sinônimo de uma organização legalizada pelo sistema político que disputa eleições. Um partido pode ser isso, mas e vários partidos reformistas da ordem são isso, mas a gente não entende que isso é um partido revolucionário, né? E um partido revolucionário também não é uma vanguarda que substitui os movimentos sociais, certo? Então, muitos vão falar, o objetivo dos bolcheviques é substituir os movimentos sociais. Não. Tem alguns trechos do texto do Lenin, O que é fazer, que às vezes dá essa noção de substitucionismo. Mas a ideia é sempre, o Partido Revolucionário é um partido que disputa os rumos do movimento de massas, né? Por isso que, em alguma medida, o Lenin, na obra máxima dele, O Estado da Revolução, a bandeira fundamental daquela obra dele é todo poder aos soviets, ou seja, todo poder ao movimento social anticapitalista constituído aqui, que era o Soviet, era o chamado Conselho, né? O que era o nome para Conselho, né? Então, o que é o Partido Revolucionário? O partido é um tipo de organização que se define por sua luta para destruir esse sistema e construir outro, né? Então, isso é o Partido Revolucionário. Se para fazer isso ele precisa em algum momento disputar eleições, que seja. Mas se for só isso, ele certamente não é revolucionário, porque as eleições por si só não mudam o mundo e tal, né? Ele vai utilizar todos os instrumentos necessários para criar esse novo mundo. Seja a organização de movimentos sociais, seja a organização de coletivos feministas, antirracistas. Em algum momento da história, isso se deu pela organização de guerrilheiros, etc. e tal, né? Então, o que a gente pode falar? O que é um partido revolucionário? É uma organização que está voltada para a preparação teórica e prática para fazer revolução. Isso significa
que a forma de um partido revolucionário, a forma concreta de um partido revolucionário e as suas tarefas fundamentais vão mudando ao longo da história, né? Não há como a gente fetichizar uma certa forma partida, porque não existe, né? Se tudo é história, inclusive a forma partida tem que ser histórica também, ela tem que ir mudando ao longo do tempo, né? Mas tem algumas coisas básicas que cabem a um partido revolucionário fazer. A primeira delas, né, é garantir a formação política de seus militantes, né? Um partido, ele busca ser um elemento que catalisa a tomada de consciência da classe trabalhadora. Ora, para isso, então, esse partido ele precisa garantir a formação política dos seus militantes, garantir que os seus militantes aprendam com os erros do passado que foram realizados pela classe trabalhadora, né? Que os seus militantes tenham um método de análise da realidade, que, no caso de um partido marxista, é o marxismo, né? Um partido que estuda experiências do passado e se apropria dos métodos de luta do passado, né? O Benjamin, né, tem uma expressão muito boa, né, que ele fala o seguinte: olha, quando os revolucionários do presente estudam as lutas do passado, né, eles estão prestando sua solidariedade com os mortos, especialmente quando eles tomam emprestados os seus métodos de luta, né? Ou seja, a função do Partido Revolucionário é funcionar como uma memória da classe trabalhadora, né, que resgata e atualiza as lutas do passado com seus erros e acertos, né? Por isso é fundamental estudar a teoria, estudar revoluções do passado. No Partido Revolucionário, o intelectual é todo e qualquer militante, porque todo e qualquer militante deve estar armado com um método de análise da realidade, seja ele um entregador de aplicativo, seja ele um professor universitário, seja ele um sem-terra de origem camponesa, né? A tarefa do Partido Revolucionário é armar esses três para debaterem em grau de igualdade entre si, né? E para fazerem análise da realidade e intervirem na luta, né? Essa é a primeira característica, né? O partido funcionar aí como uma memória da classe trabalhadora. Uma segunda é o seguinte: se o partido não é apenas um clube de debates, ele tem que atuar fundamentalmente no movimento, né? Essa é a diferença, e atuar no movimento disputando seus rumos, né? Então, não é uma atuação qualquer, não é somente um ativismo, é um ativismo crítico. Tem uma metáfora que o pessoal adora usar, que eu acho que é muito boa para a gente dizer o que é a diferença entre um sectário, um oportunista e um revolucionário. O oportunista é o seguinte: tem a massa aqui, certo? O oportunista se adapta o discurso dele ao da massa para depois ir conseguindo benefícios aqui dentro, né? O sectário é o que fica aqui do lado da massa falando: vocês estão errados e tal, né? E, finalmente, o revolucionário é o que funciona mais ou menos como o marinheiro, né? Ele tenta pegar o vento que existe e configura as velas para tentar chegar num certo destino. Então, chegar nas massas aqui, em alguma medida, aprendendo com elas, chegar no campo da esquerda, né? Então, o revolucionário ele não busca substituir as massas, né? Mas ele busca disputar os rumos dos movimentos das massas com a finalidade de acelerar a tomada de consciência de classe, né? Então, o revolucionário ele ou ela, né, tá na luta, né? Até porque, né, o Lenin tem uma expressão também que acho que é muito boa, né? O Lenin fala: olha, o diálogo convence, né? Mas o exemplo arrasta, né? Então, em um dia de luta, né, a gente pode conseguir um processo de salto de consciência, né? Em uma greve de uma semana, a gente tem um salto de consciência que 10 anos de formação política marxista não dá, né? Então, e não é só isso, né? Estar na luta significa a gente entender o que as pessoas estão pensando, né? E como que a gente pode estabelecer um grau de diálogo com elas a partir das suas necessidades, né? Então, em segundo lugar, um partido então é formado por militantes ativos, né? E não somente filiados que só votam de 2 em 2 anos, etc. É gente que cotidianamente vai estar disputando os rumos do movimento, tentando orientá-lo para uma direção. E terceiro, um partido ele possui um programa e um horizonte, né? Ou seja, um programa é o quê? É uma sistematização com reivindicações imediatas da classe trabalhadora, de mulheres, de negras e negros, indígenas, LGBTs, né? Então, nesse programa de reivindicações imediatas, o que está? As preocupações das pessoas com sua vida imediata.
preocupação por sobrevivência, direitos sociais, salário, jornal de trabalho, liberdades democráticas, né? Etc. Mas o Partido Revolucionário ele não trabalha somente com as reivindicações imediatas, porque vejam, as reivindicações imediatas elas expressam o grau de consciência atual das pessoas. O que a gente quer é que as pessoas saiam daqui e venham para cá, elevem a sua consciência. Então, o que o Partido Revolucionário tem que fazer? Ele elabora essas reivindicações imediatas, as demandas por sobrevivência imediata, o grau de consciência atual das pessoas, em um sistema de demandas que a gente chama de demandas transitórias. Ou seja, a gente traduz essas reivindicações imediatas de uma forma que demonstre que as pessoas não vão alcançar essas reivindicações imediatas sem uma organização coletiva, sem superar o capitalismo, etc. Então, um sistema de demandas transitórias é aquele que pega o grau de consciência atual das pessoas e que mostra que para lutar por sua realização, para realizar essas reivindicações imediatas, a gente vai precisar romper com o capitalismo. Ou seja, é um sistema de reivindicações para facilitar a tomada de conclusões socialistas na luta, né? Então, por exemplo, basicamente uma reivindicação transitória é aquela que eleva a consciência sobre a necessidade da gente romper o capitalismo e da necessidade da gente se organizar para a luta. Quando a gente luta, por exemplo, para que exista redução da jornada de trabalho sem redução de salários, a gente está com um sistema de reivindicação mais ou menos transitório, porque a gente está trabalhando com a demanda das pessoas por trabalhar menos, né, ser menos explorado e ter mais tempo de viver, e isso vai resultar em mais empregos, etc. Só que isso é absolutamente impossível de se realizar no capitalismo. Daí a necessidade dos trabalhadores se organizarem para tomar o poder, né? Então, isso é ter um programa e ter um horizonte para além do momento atual, né? Então, eu tenho um horizonte para o qual a gente vai caminhar. E, finalmente, o último ponto que eu queria colocar aqui é que um partido revolucionário ele possui finanças próprias. Quem financia a revolução? São os próprios trabalhadores, as próprias trabalhadoras, né? São os sujeitos revolucionários, né? Quem financia a revolução não é o parlamento, não é uma empresa, não é um grupo de empresários, etc. Por isso que o Partido Revolucionário precisa de finanças próprias, né? Agora, vejam, como que esse partido pode colocar um sem terra, uma feminista, um estudante universitário e um entregador de aplicativo juntos, né? Trabalhando em comum para fazer a evolução. Somente com esse horizonte socialista mais amplo, né? Então, em alguma medida, um partido revolucionário é uma espécie de movimento de movimentos, né? Ele trabalha com as reivindicações imediatas de movimentos sociais específicos, né? De movimentos feministas, de movimentos de negros e negras, movimentos de trabalhadores assalariados, movimentos de sem-teto, movimento antirracista, movimento de sem-terra. Mas o programa desse partido ele precisa oferecer uma análise que mostra que existe algo de comum, sem eliminar a especificidade, né? Porque a luta feminista tem suas características específicas, a luta dos trabalhadores do campo tem suas características específicas e demandas específicas, e a luta de trabalhadores urbanos, etc., etc. Mas existe algo em comum, né? Existe a raiz em comum que articula interesses e para o qual eles devem estar juntos, né? Para travar a luta. Isso só é possível com a gente garantindo um clima, né, em que a gente garante o máximo de debate, o máximo de pluralidade no debate e o máximo de unidade na ação. Nivaldo, vou estourar 10 minutinhos, tá bom? E aí eu paro de falar. Não, beleza, tudo bem. Aí a gente pode fazer o intervalo e voltar com as perguntas já. O pessoal vai pensando tudo e volta com as perguntas. Beleza, vou falar até 4h30 então, e aí a gente faz isso aí. Então, para garantir que essas pessoas atuem juntas e compreendam, né, as raízes comuns dos processos de exploração e opressão que elas vivem, né, é preciso garantir um máximo de debate no interior desse partido. Só que, ao mesmo tempo, né, de novo, né, esse partido não é somente um clube de debates. É fundamental garantir o máximo de pluralidade no debate, mas o máximo de unidade na ação.
que as pessoas atuem organizadamente para construir esse horizonte socialista, para quebrar o capitalismo, etc. Né? O que garante nessa unidade é esse programa. Né? O programa é uma resposta às demandas imediatas, é uma indicação dos passos necessários para a gente destruir o capitalismo e uma indicação do que a gente precisa fazer para garantir o horizonte socialista. Esse programa só pode expressar os interesses particulares e, ao mesmo tempo, os interesses gerais, né, dos seus membros, se a gente tem democracia, né? Se a gente tem convencimento, debate e diálogo em grau de igualdade, sem que diplomas, raça, gênero influenciem na tomada de decisão desse partido. Então, o máximo de democracia na elaboração da política, né? Mas o máximo de centralismo na ação. E o máximo de centralismo na ação significa atuação organizada, não significa que a gente executa comandos, mas que depois da gente travar o debate coletivo, a gente entenda o que a maioria julga como melhor, e aí atuamos organizadamente. E depois fazemos o balanço, se a maioria estava errada ou estava certa. Isso que eu descrevi aqui é o que é o chamado centralismo democrático. O método do centralismo democrático proposto pelo Lenin, é justamente isso. Olha, para um partido ser revolucionário, ele precisa garantir o máximo de pluralidade de debate e o máximo de unidade na ação. O máximo de debate é necessário porque a única forma da gente garantir unidade, a gente não garante unidade por decreto, a gente garante unidade por convencimento. Se não tem debate, não tem convencimento. E aí, quando as pessoas não estão convencidas, elas não vão fazer as coisas. Né? Não tem como. A não ser que você bote uma arma na cabeça delas, né? Que nem foi o stalinismo. Não, ó, beleza, você pode discordar, mas aí você vai para a Sibéria. Né? Não é assim que a gente atua. Né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa de centralismo porque a gente parte do pressuposto, né, de que 100 pessoas organizadas podem causar um estrago maior que 1000 pessoas desorganizadas. Né? Agora, vejam, programa, democracia e centralismo mudam na história. Né? Quando o capitalismo está numa etapa ditatorial, né, fascista, etc., a forma como a democracia e o centralismo vai funcionar é uma. Né? Talvez a gente vai precisar de mais centralismo, a gente vai precisar de uma organização centralizada, que nem todo mundo sabe quem é todo mundo, que a direção é mais ou menos secreta, porque a gente precisa garantir a sobrevivência desses companheiros, tal. Num ambiente democrático, aí a ênfase na democracia é mais importante, né? E assim como o programa muda. Então, o programa, centralismo e democracia, essa articulação aqui, ela vai mudando de acordo com a história. Então, não existe uma fórmula de antemão sobre como funciona o centralismo democrático. Né? O Lenin, no livro aí, que eu tinha indicado no textinho, né, o Que Fazer, né? Ele coloca uma organização quase militar. O Partido Bolchevique que ele coloca nesse texto aqui é militar. Só que aí, anos depois, ele escreve no prefácio dizendo, olha, gente, por que a organização do partido aqui era uma organização militar? Porque a gente estava no czarismo, a gente tinha que militar somente na clandestinidade, por isso a gente precisava de uma organização militar. Em outras condições, a gente não precisa de uma organização militar. Né? Então, não existe uma fórmula organizacional que resolve os problemas. O que se mantém somente são os princípios, né? O de que a revolução só é vitoriosa quando há organização, a organização só existe com um certo grau de centralização e que não há centralismo por decreto. Né? Só existe centralismo com convencimento, máximo de debate e máximo de participação dos militantes. Daí a necessidade de organismos de base sólidos, de congressos, de revogabilidade imediata, etc. Nos meus 3 últimos minutos aqui, só falar do tema da burocracia, porque aí muitos vão... E essa é a principal crítica àqueles que defendem a necessidade do partido revolucionário para se fazer a revolução, que é o tema da burocracia. Muitos vão dizer, olha, não, mas muitas vezes os partidos criam, ou sindicatos, né? Criam burocratas que começam a desenvolver interesses próprios e nos momentos fundamentais traem a revolução. E sim, é verdade. Ocorreu isso em vários momentos da história, né? Em que o corpo de funcionários de um partido, ou o corpo de burocratas sindicais, né? Hoje no Brasil tem um monte de burocrata sindical que tem interesses próprios, que faz acordo com o patrão,
e se contrapõe ao movimento, né? Todo mundo aí com certeza passou por alguma experiência triste nesse sentido, né? Agora, a questão é pensar quando que surge essa burocracia, né? Quando que há burocracia? Quando, em primeiro lugar, há privilégios especiais para os burocratas, né? Quando eles recebem salários acima dos trabalhadores, quando eles ficam cristalizados por décadas na direção, né? E quando eles começam a confundir os objetivos da sua organização com objetivos do movimento. E aí cria-se uma tendência conservadora, né? De pensar, da organização atuar contra o movimento, porque o movimento às vezes é uma ameaça à existência da minha organização. Isso ficou muito explícito numa máxima stalinista que a gente escuta de vez em quando, que é assim, né? Certo ou errado é meu partido, né? Então, não importa o que o movimento está colocando. O que importa é que eu tenho que defender o meu partido, né? E aí os anarquistas, autogestionários, em geral, vão colocar o seguinte: bom, como todo partido cria burocracias, então a gente precisa, bom, vai depender da posição. Alguns vão ser mais radicais, outros mais extremistas, outros menos, né? Alguns vão dizer, olha, não pode ter organização, porque toda vez que tiver organização, a gente tem burocracia, então a gente só tem que trabalhar com o movimento, e isso é ruim. Qual é o efeito disso? A gente vai ficar somente atuando de acordo com demandas imediatas e não a partir de uma análise da realidade, um método. A gente não vai sistematizar e difundir um método de análise marxista ou a história do movimento, etc. Né? Em segundo, né, tem um desvio ultra-esquerdista. A gente não disputa cargos, né? A gente não disputa sindicatos, a gente não disputa o parlamento. Isso é muito ruim, porque aí a gente deixa o espaço para a burguesia ocupar isso. E qualquer um hoje consegue ver que o governo Bolsonaro estar na presidência é algo pior do que outros governos de direita estarem na presidência, certo? Então isso mostra que enquanto a gente não está no poder, é importante a gente ocupar alguns espaços para conseguir ter melhores condições para a luta, ainda que isso não resolva a luta, né? Mas a questão é como que a gente controla, né, os nossos parlamentares, os nossos sindicalistas, os nossos militantes profissionais. E isso só é possível. A solução marxista que é colocada para isso não é evitar a organização, evitar de disputar cargos burocráticos ou evitar a existência de militantes profissionais, né? Porque, vejam, né, é importante que um sindicato ou um partido tenha um militante profissional. Porque a exploração do trabalho, né, ela impede que a classe trabalhadora estude. Então, quando um grupo de militantes diz, olha, a gente precisa de um militante profissional, a gente está dizendo de um cara que, ao invés de ter que vender sua força de trabalho e militar, ele vai só militar em favor da difusão do marxismo. Isso cria condições para que um trabalhador vire um dirigente, né? Para que ele vire um intelectual orgânico. Quando a gente elimina o intelectual orgânico, o militante profissional, a gente faz com que os dirigentes naturais de uma organização vão ser os pequenos burgueses ou os acadêmicos, né? Ou estudantes. A gente pode ver, toda organização sem militantes profissionais é uma organização que é dirigida por pequenos burgueses acadêmicos, né? Esse é o caso das organizações autonomistas. Em geral, as organizações autonomistas são dirigidas por professores autonomistas, professores universitários ou estudantes universitários, né? E também, em geral, as organizações que são contra a organização, né, elas funcionam muito bem em lutas imediatas e espontâneas, mas elas raramente conseguem manter uma luta viva a longo prazo, né, ao longo de décadas, etc. E tal. E tem o terceiro grande problema é que elas têm lideranças, apesar de afirmarem que não têm liderança, mas elas têm lideranças, que são baseadas no carisma, na panelinha, e não pelo processo de discussão e deliberação coletiva pelos órgãos, né? O que os marxistas propõem para acabar com a burocracia? Em primeiro lugar, né, que representantes da classe trabalhadora não devem ter privilégios materiais ou diferenças substanciais nos seus salários, né? Isso a gente evita, com isso a gente evita o carreirismo, né? Por isso, para muitos socialistas revolucionários, é importante a bandeira parlamentar de trabalhador, salário de trabalhador, né? Esse parlamentar que é eleito por um partido socialista revolucionário, ele vai continuar recebendo o salário que ele recebia antes, ou tem o seu salário elevado para
para as condições de um trabalhador qualificado, e o resto dos seus privilégios, etc., estão sob controle do coletivo, justamente para evitar que ele se burocratize, né? O resto do seu salário é dirigido para a luta, para campanhas de solidariedade, etc., né? E o segundo elemento é garantir elegibilidade, revogabilidade imediata e rodízio, ou seja, todo mundo está sujeito a ser questionado em algum momento, todo mundo está sujeito a ser revogado da posição de direção que ocupa em algum momento, e todo mundo tem que se preocupar em algum momento ocupar a posição de direção para que outros voltem a fazer parte da base. E assim a gente evita, né, o encastelamento de burocracias, né? Enfim, acho que é um pouco isso, já estourei o tempo demais. Mas, e tinha a pergunta do Paulino, mas depois a gente discute isso no debate, né? Que é isso, como que a gente constrói um partido revolucionário hoje, né? Eu só vou fechar com 2 minutos aqui. Isso não se responde assim, olha, eu tenho o melhor programa, eu tenho o programa mais de esquerda da classe, e quem for revolucionário de verdade, vem comigo, né? Tem alguns partidos de esquerda que fazem isso, né? Não preciso citar aqui, mas vocês conseguem identificar. Nós somos os revolucionários, o resto é pelego. Não é assim que a gente constrói partido revolucionário. A gente precisa de um programa que ajuda a fazer a evolução. Só que isso depende de uma análise do grau de consciência da classe trabalhadora hoje. E o que é o grau de consciência da classe trabalhadora hoje no Brasil? Eu acho que a classe trabalhadora hoje está profundamente decepcionada, porque os principais instrumentos de luta dela, que ela construiu desde o fim da ditadura militar, em alguma medida traíram ela, né? PT, a CUT, em alguma medida a UNE, por aí vai. Ela está desesperada para sobreviver, não acredita mais em saídas dentro da ordem, né? Não é à toa que o que ajudou o Bolsonaro a eleger é ele dizer que ele ia mudar tudo que está aí, né? E ela está bem confusa sobre as possibilidades de existir uma alternativa ao capitalismo, né? Isso faz com que a gente simplesmente ficar gritando, vamos armar a classe trabalhadora para fazer a revolução, não vai trazer a classe trabalhadora para a gente. Então, me parece que hoje, né, construir um partido revolucionário, é um pouco o que a LCR vem pensando, envolve uma dupla tarefa, né? Que é a gente refundar organizações de massa que nesse momento não são necessariamente socialistas, revolucionárias, mas que atraem e contribuem para a classe trabalhadora defender os seus interesses próprios, né? Tipo o PSOL, que é uma organização que é reformista, né, que nem o Marcos estava falando semana passada, mas que estabelece um patamar de diálogo com a população muito maior do que os vários grupelhos que existem dentro do PSOL, né? Mas, ao mesmo tempo em que se reconstrói os organismos de luta da classe trabalhadora, os seus sindicatos, suas organizações próprias, os seus movimentos sociais, seus próprios coletivos, etc., a gente ir já propagandeando a necessidade de revolução de um horizonte socialista alternativo. Então, hoje, eu acho que a tarefa de construir o Partido Revolucionário passa por essa dupla tarefa, né? De, ao mesmo tempo, ter um polo que não abandona o horizonte revolucionário, uma organização mais que vai experimentando seus militantes, que já vai preparando finanças próprias, etc., no trabalho de formiguinha, enquanto constrói organismos de massa mais amplos para garantir a autodefesa da classe trabalhadora, e tamanha é a derrota que a gente tem hoje, né? Aí estourei pra cacete o tempo aí, a gente vai conversando depois aí. Certo. Obrigado, Fernando, aí.